Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa. O tempo passa rápido, e com ele nós vamos caminhando também rumo ao nosso destino definitivo, que é o céu. Esse domingo é um domingo onde Jesus se manifesta a nós, mas de uma forma diferente daquilo que nós escutamos nos três primeiros domingos. Lá no domingo da Páscoa, quando os discípulos, os apóstolos vão ao túmulo e veem que Jesus não está mais ali, e depois Jesus ressuscitado aparece diante deles. Depois, no segundo domingo, domingo da misericórdia, nós nos lembramos quando Jesus se coloca ali no cenáculo, no meio dos discípulos, e institui o sacramento da confissão, da reconciliação, desejando a paz àqueles apóstolos que estavam ali. Depois, no domingo passado, nós nos lembramos da aparição de Jesus à beira do lago, quando Simão Pedro e alguns dos outros apóstolos vão pescar e não pescam nada. Então Jesus se manifesta a eles de novo e então acontece o milagre. E mais ainda acontece a grande reconciliação entre Pedro e Jesus. Pedro, que havia negado Jesus, agora tem a chance, tem a oportunidade de provar a Jesus que ele o ama de verdade. Então, nessas três primeiras aparições, digamos assim, nós vemos Jesus que se manifesta aos apóstolos e também se manifestando a eles. A igreja coloca na liturgia, Jesus também se manifesta a nós. Jesus que ressuscitou, Jesus que institui o sacramento da confissão, Jesus que realiza o milagre na nossa vida, Jesus que nos chama a estarmos juntos com Ele. Só que hoje Jesus se manifesta a nós desta forma diferente. Quem é esse Jesus então que aparece aos apóstolos? Quem é esse Jesus que ressuscitou dos mortos? Quem é esse Jesus que deu a sua vida por nós? Ele é o bom pastor. E esta figura, meus irmãos, esta imagem a qual o próprio Cristo se compara e afirma ser o bom pastor, é uma imagem, uma figura muito bonita, e principalmente no tempo de Jesus, onde era muito comum os pastores que cuidavam das ovelhas, era muito comum essa profissão de pastor. E Jesus, então, falando ali com aquelas pessoas, sabe que elas vão entender muito bem quando ele se coloca como sendo o bom pastor. E nós também podemos entender esta imagem, nós também podemos entender o que significa Jesus dizer para nós hoje que Ele é o bom pastor. As ovelhas, e quem aqui já cuidou de ovelhas, eu nunca cuidei, mas eu ouvi dizer, que as ovelhas são animais que não enxergam bem, elas não têm a visão muito boa, então elas são conduzidas através da audição. Elas escutam a voz do pastor ali que está guiando, então ele grita, elas sabem, essa voz é do pastor que está cuidando de nós, aqui do rebanho. E então, elas mesmo não enxergando, elas não se perdem, porque elas escutam a voz do pastor e seguem essa voz. E por isso Jesus então faz essa bonita comparação. Nós somos também essas ovelhas. Nós somos as ovelhas que muitas vezes não enxergamos bem, e aqui nesta terra nós não enxergamos bem, São Paulo nos fala que a fé é como às vezes nós olharmos no espelho embaçado. Imagina o espelho na época de São Paulo, não é como esses espelhos de hoje, que a gente olha, vê até os poros do rosto, não, era um espelho bem, um caco de vidro praticamente. Então São Paulo usa essa comparação. Nós vemos hoje como que através do espelho, nós não vemos perfeitamente, nós não temos a visão beatífica de Deus, nós não vemos Deus face a face. Então, aqui nesta terra nós não vemos bem, nós não enxergamos, somos como essas ovelhas. Então, como nós podemos não nos perder? Como nós podemos caminhar, então, mesmo não enxergando bem, sem nos perdermos? E aí está, então, o que Jesus nos fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas, e cada uma das suas ovelhas deve escutar a sua voz. E meus irmãos, esse escutar a voz do pastor
é algo muito importante, é algo que nós devemos pensar sempre, a cada dia. Como nós estamos prestando ouvidos a esta voz do pastor que nos chama a seguir? Muitas vezes nós escutamos tantas vozes, nós damos ouvidos a tantas coisas, nós damos ouvidos a coisas que muitas vezes não nos levam para Deus, nós damos ouvidos à política, nós damos ouvido aos artistas, nós damos ouvidos a tantas coisas, mas muitas vezes deixamos de ouvir aquele que é o único capaz de nos transportar para as verdes pastagens, que é o único capaz de nos levar para as fontes de água que nunca cessarão de jorrar. É preciso ouvir a voz do pastor, é preciso ouvir esta voz, conhecer esta voz. E se nós não conhecemos a voz de Jesus, meus irmãos, nós nunca vamos saber, nós não vamos conseguir distinguir da voz do mundo, da voz dos homens, da voz dos políticos, da voz dos artistas, a voz de Jesus. Nós não vamos saber qual é a voz do pastor que me chama. Será que é a voz que me pede para ser ambicioso, para ser ganancioso, para ajuntar bens materiais aqui nesta terra? Será que é esta voz que me pede para olhar só para mim e desprezar o próximo? Qual é a voz de Jesus? Se eu não conheço Jesus, eu não vou saber ouvir a sua voz. E nós podemos conhecer Jesus, meus irmãos, justamente através da sua palavra, a palavra do Senhor deixada a nós. E quantos de nós temos intimidade com a palavra do Senhor? É preciso ouvir, é preciso contemplar, é preciso identificar na palavra do Senhor aquilo que o Senhor dirige a mim, a você. Por isso, a cada domingo, o Senhor nos fala, a igreja, no seu cuidado, na sua bondade, preparou durante esses 2000 anos da história da igreja, para cada domingo, as leituras, um tema, para que nós possamos ser ajudados a ouvir e a reconhecer esta voz do Senhor que nos fala a cada dia e de forma muito especial a cada domingo. O Senhor que nos chama a segui-lo. Eu conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. E meus irmãos, nós devemos seguir o Senhor para onde? Para onde o Senhor está nos chamando? O Senhor está nos chamando para estarmos com Ele no céu. O Senhor está nos chamando a não abandonarmos a graça de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando os apóstolos ali evangelizando e falando do Evangelho para aquelas pessoas que não a conheciam ainda, eles insistiam, eles pediam com insistência: não vos afasteis da graça de Deus. Esta é a voz do bom pastor que grita aos nossos ouvidos. Esse é o pedido do bom pastor. E se nós temos diante de nós esse pedido, todas as outras coisas nós vamos observar, todos os mandamentos nós vamos observar, todas as leis, todas as normas, toda a Sagrada Escritura vai ser fácil para nós conseguirmos observar se nós temos esta meta e se nós temos esse propósito na nossa vida. Não vos afasteis da graça de Deus, não vos afasteis da voz do pastor que guia, porque senão nós vamos nos perder. E as ovelhas, se afastam do pastor, elas se perdem, não enxergam bem. E meus irmãos, mais ainda, esta graça de Deus é aquilo que nos dá a certeza de estarmos caminhando com esse bom pastor para as pastagens do céu, para as fontes de água viva do céu. E meus irmãos, como diz Santa Teresinha, a vida é como um segundo que passa, a vida é um sopro, a vida é muito breve. No sábado passado, tantas pessoas saíram de casa e fomos para a missa, lá na Capela Santana. Saímos de casa para ir para a missa, depois voltamos para a nossa casa, mas uma pessoa não voltou para a sua casa, e essa pessoa hoje está com Deus no céu. Essa pessoa
entregou a sua alma a Deus. Passou mal no meio da missa no sábado passado, teve um AVC, e depois foi levada para o hospital e ontem partiu para o céu. Ela, como eu, como tantas pessoas que estavam lá, saiu de casa para ir para a igreja, pensando que retornaria para sua casa, mas retornou para a casa do Pai. Quem de nós, meus irmãos, que estamos aqui, vamos voltar para casa hoje? Nós sabemos se vamos voltar para nossa casa? Será que hoje ainda não vamos escutar a voz desse bom pastor que chama: venha, venha para as verdes pastagens, venha para a alegria do seu Senhor? E será que nós estamos preparados, meus irmãos? A dona Maria Helena estava preparada, graças a Deus. Teve o seu encontro tão bonito com Deus, passou desta vida para a vida eterna, para a vida verdadeira e feliz. Teve a oportunidade de receber os últimos sacramentos, teve a oportunidade de estar unida a Deus aqui nesta terra e hoje está unida a Ele eternamente. E nós? Nós temos esta oportunidade? Claro que temos. A oportunidade é agora, é hoje, a oportunidade de se decidir pelo Senhor, a oportunidade de escutar a voz desse Senhor que nos chama a estar com Ele aqui nesta terra, nos chama a estar com Ele hoje, enquanto caminhamos por estas pastagens terrestres, e que nos chamará um dia, pela última vez, de forma definitiva, a estarmos com Ele no céu. E meus irmãos, é preciso estar atento, é preciso estar de ouvidos abertos para ouvir e reconhecer esta voz do pastor que um dia nos chamará: vem para a alegria do seu Senhor, vem para o céu. Você que foi fiel, que foi um servo bom, que esteve atento à minha voz enquanto caminhou na terra. Rezemos, meus irmãos, para que nós possamos ouvir sempre a voz desse pastor que nos chama e que nos conduz. E rezemos também por todos os nossos pastores aqui desta terra, todos os sacerdotes, todos os religiosos. Rezemos pelos seminaristas, para que também nós, para que todos eles possamos, a exemplo de Jesus, sermos bons pastores, sermos pastores que conseguem traduzir para vocês esta voz do Senhor que nos chama através da sua palavra. Peçamos a Deus que cada sacerdote possa ser fiel a esse chamado que o Senhor faz a cada um de nós, que o Senhor faz também a vocês, de caminharmos escutando a sua voz, e que escutando a sua voz nós possamos também ser instrumentos para que cada um de vocês possam escutar sempre, a cada dia, a voz do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.